Olá, irmãos e irmãs! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, em mais um vídeo Aprendendo com os Santos, falaremos sobre um dos 12 apóstolos, aquele que teve como missão conduzir a Igreja de Cristo. Falaremos hoje sobre São Pedro Apóstolo. Seu nome de nascimento era Simão, filho de Jonas, irmão de André, pescador como profissão. O seu primeiro encontro com Jesus, ele estava a pescar com seu irmão, e Jesus lhe chama para ser um pescador de homens. Ali começa a nova jornada de vida de Simão, que seria a figura primordial do apostolado, aquele que ocuparia um lugar de honra. Jesus, posteriormente, já escolhendo os 12 apóstolos e pregando dentro dos seus 3 anos de vida pública, um dia pergunta e indaga aos seus: quem dizes que eu sou? Alguns dizem que é Elias, outros dizem João Batista. E Simão ali professa a sua fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus. O evangelista Mateus nos relata o que Jesus respondeu para Pedro. Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui vemos a mudança do nome, a imposição do novo nome, que era algo de costume de Deus, cheio de significado. E mostra a missão que Pedro teria, edificar a igreja de Cristo. Não o prédio, não a estrutura, mas os seus. Pedro seria, depois para nós, o primeiro Papa, a figura importante para o cristianismo. Pedro sempre foi um líder nato, impulsivo, destemido, como nas narrativas do Novo Testamento. O Papa Emérito Bento XVI, no livro Os Apóstolos, nos relata que o nome de Pedro aparece 195 vezes, demonstrando a incontestável primazia deste apóstolo. Mas, como disse Santo Agostinho, prometeu morrer por ele, mas não foi capaz de morrer com ele. Pedro negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse e chorou. São Clemente de Alexandria relata que São Pedro chorou amargamente, que as lágrimas ficaram cravadas em seu rosto e ficaram marcadas até o último dia de sua vida. E que antes que o galo cantasse, no dia, ele orava, entregava e penitenciava o seu sofrimento por ter negado Jesus. Somente o seu encontro com o ressuscitado, quando Jesus encontrou os apóstolos, Pedro se reconciliou consigo e com Jesus, tendo a oportunidade de declarar o seu amor por 3 vezes, como havia negado por 3 vezes. E aí Jesus, mais uma vez, diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E ainda completa, segundo o Evangelho de São João: em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias, mas quando fores velho,
estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Pedro entende que já não era mais ele, que ele deveria confiar em Deus e naquilo que Deus tinha para ele. Pedro não negou Jesus porque tinha medo de morrer, mas medo de, às vezes, não ficar para passar os ensinamentos de Cristo. E Jesus vem lhe dizer: você vai, e é o próprio Deus que vai te conduzir para ele se abandonar. Pedro vai para Roma levar o Evangelho, cidade onde os cristãos eram perseguidos, mortos. Foi preso inúmeras vezes. E na sua última prisão, Nero o condena à morte de cruz. E ele pede para que não seja crucificado como Jesus, o seu Senhor, sendo morto, crucificado de cabeça para baixo. Pedro vive a vitória da cruz. É um mártir, um exemplo. Um exemplo de que a nossa fraqueza, muitas vezes, não pode ser um empecilho para que nós nos encontremos com o ressuscitado e nos lancemos à vontade de Deus, em evangelizar, em proclamar a palavra, proclamar esse Cristo ressuscitado com coragem, com entusiasmo. São Pedro nos ensina que, por mais que a nossa humanidade nos faça cair como pecadores, nós temos um Cristo que nos quer livres deste pecado. Ele morreu para nos livrar, para nos querer santos. São Pedro nos ensina que nós podemos sofrer diante daquilo que nós cometemos de errado, mas que nós devemos olhar para Cristo e ir em sua direção. São Pedro, apóstolo, interceda por nós. Gostou do nosso vídeo? Curta e compartilhe para que esta obra de evangelização chegue a mais pessoas. Aproveite e assista os demais vídeos que a Comunidade Católica Boa Nova preparou para vocês. E até semana que vem.